Hoje, dia 14 de outubro, é dia de debate, a largada para o segundo turno. A partir de hoje, a repercussão do que vai acontecer nas cidades onde a Band realiza os primeiros debates entre os candidatos que estão na reta final das disputas. Nós vamos conversar com o cientista político Fernando Schiller sobre essa expectativa e falar também sobre o principal desses debates que vai ser realizado na cidade de São Paulo entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Cientista político Fernando Schiller ao vivo conosco, trazendo aí a sua percepção. Schiller, primeiro vamos falar aqui em âmbito nacional, um apanhado geral de que você tem acompanhado nessas campanhas todas. O que te chama a atenção para esses embates de segundo turno? Algo diferente nessa eleição de 2024? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís, Sônia, Cláudio? Eu acho que são realidades muito diferentes Brasil afora, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, vamos pegar os exemplos para pegar umas cidades como Fortaleza e Porto Alegre, por exemplo. Você tem uma disputa direta lá entre esquerda e direita, no caso Sebastião Melo e a Maria do Rosário. Lá o Evandro Leitão e a candidatura do ligado ao Bolsonaro, André Fernandes. São disputas, digamos assim, ideológicas, claramente posicionadas, governo federal oposição, Lula, Bolsonaro. Né? Evidente que são um pouco diferentes, porque tanto André Fernandes como Sebastião Melo não vão colocar o Bolsonaro na frente da campanha e tal, porque tem interesse no eleitor mediano, tem uma técnica de segundo turno que precisa ser observada, mas é uma confrontação direta. É um pouco o caso de São Paulo também, né? Curiosamente, se a gente pegar, por exemplo, Porto Alegre e Fortaleza, os candidatos à direita, o André Fernandes talvez é um pouco diferente, mas como você tem em Fortaleza uma cidade muito à esquerda, ou pelo menos historicamente mais vinculada ao PT, no Ceará, no Nordeste brasileiro, acaba tendo também essa prudência maior em relação à vinculação com o Bolsonaro. Você tem uma candidatura mais de centro-direita, com apoio, né, da direita de uma maneira geral. Né? Então você tem um confronto ideológico. Agora, quando você vai para uma cidade como Goiânia, por exemplo, a característica é totalmente diferente. Onde você tem o quê? Uma campanha entre o governador, quer dizer, né, o Ronaldo Caiado, lá o Sandro Mabel, e a candidatura do PL. Então já muda do Fred, que é completamente diferente o perfil. Cada eleição, cada debate tem a sua história, né? Tem algumas regras gerais, eu vou ler só dar uma aqui, vamos ver se o Cláudio concorda comigo. Quer dizer, quem está na frente, né, no caso aqui do Ricardo Nunes, pelas pesquisas, né, pesquisa é uma coisa, a eleição é outra, a gente sempre diz, mas quem está na frente praticamente quer empate técnico no debate, né? Vai tender a um debate um pouco mais morno, vai tender a um debate um pouco mais técnico, possivelmente não vai partir para acusação, para uma certa ofensiva, até meio estética que se faz nos debates, né? Vamos lá, o leitor tem que entender que o debate tem um lado de teatro, né? Os candidatos vêm preparados. Só que qual é a grande característica do debate? O teatro, em geral, né, ele não funciona, ou pelo menos não funciona plenamente, porque do outro lado tem alguém que quer furar a bolha, né? Que faz a pergunta inconveniente, que vai no tema mais chato para o candidato. Ou seja, os dois candidatos tentam tocar na fragilidade do adversário. Né? É como uma competição de mercado isso, né? Você toca no ponto frágil do seu adversário e quem ganha com isso é o público, quem ganha com isso é a audiência, quem ganha com isso é o eleitor, porque o eleitor consegue entender um pouquinho da fragilidade. Quando a gente vai no horário eleitoral de rádio e televisão, é tudo maravilhoso, né? Que nem Facebook das pessoas, só tem coisa boa lá, né? Então, assim, tudo é feito pelo marketing. Agora você vai no debate, o candidato meio que o rei está nu. Então, essa é a grande característica dos debates, né? E a Band tem uma enorme especialidade nisso. É um momento muito importante. De qualquer maneira, a regra é essa, né? A gente vai ver isso aqui em São Paulo claramente. Ricardo Nunes tentando uma discussão mais programática, mais técnica, falando das realizações da prefeitura, etc, etc. E o Guilherme Boulos tendo que fazer um discurso mais agressivo, com o risco de aumentar a rejeição. Porque quando você faz um discurso mais agressivo, você tende a perder aquele eleitor moderado, mais mediano, etc. E isso é um problema. Mas vamos lá, né? É o problema dos índices de pesquisa. Muito bom dia. A gente vê que o
candidatos como Guilherme Boulos têm um grande problema pela frente, né? Segundo o Instituto de Pesquisa, o Paraná Pesquisa, são 13,8%. Tá? O segundo turno começou com essa vantagem de Ricardo Nunes em relação ao Boulos, e de acordo com o Paraná, de acordo com o Datafolha, essa diferença é de 22 pontos. Como tirar tudo isso? Porque se for com muita cautela, não tem como, né? Se for com muita agressividade, pior ainda. Aí é uma situação difícil para um candidato que está atrás num momento como esse. Olha, Cláudio, eu tenho um filme aquele A Espera de um Milagre, né? Não tem aquele filme A Espera de um Milagre? Então tem um pouquinho, estou exagerando um pouco para descontrair aqui na segunda-feira, mas é um pouco isso, né? A gente diz sempre, perder um debate não é tão fácil assim. O Biden perdeu aquele debate recentemente por uma característica de saúde, né? Então, assim, era uma situação muito particular, né? Mas o Biden, de 4 anos atrás, na campanha de 2020, ganhou os debates, ou pelo menos empatou e tal. Daí, quando entra a Kamala Harris, dá empate de novo. Uma parte acha uma coisa, outra parte acha outra. Então, assim, no dia seguinte pode ter aquelas avaliações. Não, foi um pouquinho melhor, um pouquinho pior, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas, na verdade, não há muito. É muito difícil isso. Olha, no Canal Livre, aliás, recomendo, tá nas nossas redes, aí, o Canal Livre de ontem, a gente analisou, o nosso diretor Fernando Mitre contou do debate entre Maluf e Covas para governo de São Paulo, quando, de fato, o Covas conseguiu ganhar um debate. Se tornou meio consenso de que ele virou a eleição no segundo turno, em grande medida, tendo como eixo, digamos assim, aquele debate. Não sei se não viraria sem o debate também, mas vamos lá. Mas aquilo foi muito importante, porque ele pegou exatamente uma fragilidade que era na imagem do Maluf, que era a questão ética, enfim, algumas questões ligadas a obras, enfim, e tocou naquele ponto, né? Então, isto pode acontecer, mas é raro. É muito raro isso acontecer, né? Agora, o candidato pode cometer um deslize, e esse deslize fazer com que ele perca. Então, eu estou dizendo o seguinte, é muito difícil de ganhar, mas às vezes o deslize faz com que o candidato tenha... Então, é um pouco a espera do milagre, a espera de que Por isso que o candidato que tem que recuperar esses 13 pontos ou 22 pontos aí, isso não é só aqui em São Paulo, muitas cidades têm esse quadro também. Porto Alegre é mais difícil ainda, porque o Sebastião Melo fez 49,7% no primeiro turno, né? Então, assim, precisa ser muito agressivo exatamente para tentar que o candidato do outro lado perca o controle, né? Fique destemperado, diga alguma frase mal colocada, tudo que pode ser editado depois, né? Uma característica dos debates atualmente que é muito interessante, lembram que até lá os anos 90, as emissoras de televisão, de rádio e televisão, tinham a responsabilidade de editar o debate, né? Então, tão importante como o debate propriamente, era a edição que se fazia depois do debate. Era a grande briga. Ah, não, mas tiraram um pedaço aqui, tiraram um pedaço aqui. Então, hoje em dia, cada um edita o seu debate. Os candidatos editam, os internautas editam, todo mundo edita o debate. Inclusive, as emissoras fazem uma edição mais técnica, digamos, né? Mas, então, assim, por isso que o debate, às vezes, na minha visão, ele perdeu um pouco de qualidade com o tempo. Não a técnica do debate, mas a performance dos candidatos. Porque eles procuram a frase de efeito. Eu fico repetindo frase de efeito para fazer um corte de 20 segundos, 30 segundos, o que é ruim, né? Porque, na minha visão, é ruim para a discussão, para a qualidade da discussão, né? Enfim, é o momento, eu diria assim, é o melhor momento da campanha. É o melhor momento da campanha, é o momento que realmente você consegue entender um pouquinho da alma dos candidatos, ver a característica do líder, ver a questão da moderação e tal. O grande perigo, o grande risco do Guilherme Boulos nessa, como é o risco da Maria do Rosário lá, como é o risco de vários candidatos que estão atrás nas pesquisas, né, é passar do ponto. Sabe aquele negócio que se diz no Rio de Janeiro, no Carnaval, Thaís, atravessou o samba. O grande perigo é atravessar o samba. O sujeito tem que ser agressivo. Então eu tenho que aumentar a rejeição do outro lado. Eu tenho que ganhar esse debate. Só que quem quer ganhar muito o debate começa a ficar nervoso, começa a ficar agitado, daí passa destempero. Tá nervoso, tá destemperado. Aí o outro diz assim, o senhor tá nervoso, hein? O senhor tá meio radicalizado, hein? Então aí já desmancha um pouco aí. Isso é a beleza, né? A beleza da democracia, a beleza dos debates. Eu acho um grande momento aí. E Schiller, acho que também tem uma questão dos candidatos, né? Conseguirem ter as regras do debate jogando
a seu favor, o que não é muito fácil, né? Nesse modelo hoje, que a gente vai ver na tela da Band, na Rádio Bandeirantes, aqui na Band News TV também, o candidato administra o seu tempo. Então, se trabalha com um banco de tempo, são 2 candidatos, eles podem se movimentar no palco ali, né, na hora de se referir às câmeras, podem olhar para o adversário, podem olhar para a câmera e podem jogar com o tempo de acordo com como eles acharem necessário. Então, também aí acho que é uma oportunidade para a gente que gosta do debate político de avaliar capacidade de raciocínio, capacidade de autocontrole e a capacidade do candidato de redirecionar a fala, o tempo, a estratégia de acordo com o que for acontecendo, não é? Uma coisa é um debate mais estático, quando você tem ali, por exemplo, num dos blocos em que haverá pergunta do jornalista, são temas concretos colocados e aí aquele debate clássico com réplica e tréplica. Mas nesses momentos, no primeiro e no terceiro blocos, em que há o confronto direto entre eles e banco de tempo, é um desafio gigante também para a administração. O candidato pode fazer uma bobagem, ficar sem tempo no final, pode gastar o seu tempo para coisas menos relevantes e aí você está ali olho no olho com o seu adversário, né, Sheila? Olha, essa é uma técnica sensacional de debate, né? Agora bota uma responsabilidade para os candidatos incrível, né? Porque uma coisa é falar na caixinha ali do 1 minuto, 1 minuto e meio, o senhor tem 1 minuto para réplica, 1 minuto para tréplica. Agora diz assim, não, o senhor tem 10 minutos, administra. Então, nós tivemos, no caso, Lula-Bolsonaro, se eu não me engano, foi no primeiro debate, exatamente uma situação onde o Lula se empolgou, ele falou muito no início, deixou uns 5, 6 minutos para o Bolsonaro no final, né? Acho que ali a assessoria dele deve ter dito, olha, errou, né? Tem que dosar um pouco, porque aí, imagina, você deixa o seu oponente 5 minutos discursando sozinho no final, né? Então é bem complicado isso. Mas o fato é, como tu disseste, testa uma série de habilidades. Autocontrole, em primeiro lugar, né? Não ser arrogante. Nós tivemos lá o Cláudio uma vez comentou aqui, que a gente comentou uma vez em Brasília, né, Cláudio? O Joaquim Roriz contra o Cristóvão Buarque. Eu me lembro que lá o Cristóvão era professor, mas o ar professoral do Cristóvão acabou passando uma imagem de arrogância num certo momento do debate, né? E o Joaquim Roriz, com aquele jeito mais povão, né, acabou curiosamente tendo uma avaliação melhor, né? Então muitos detalhes são importantes, até porque, vamos lá, né? Liderança supõe o quê? Capacidade de expressão. Um líder político, ele é um comunicador. Ele conversa o tempo inteiro, ele expõe para as pessoas, ele explica para as pessoas, ele dialoga com a sociedade. Então, essa é uma capacidade importante, né? E, obviamente, eu diria assim, clareza no que diz, né? Tem candidato que rola, né? Vai levando... Por exemplo, professor, assim, muito teórico, teria problema em debate, viu, Thaís? Porque faz muito prolegômeno, né? Olha, considerando, acabou o tempo. Schiller? Que palavra é essa? Prolegômenos. Prolegômenos são considerandos, né? São preliminares. Então, responde aí o assunto. Daí o sujeito diz, não, olha, primeiro eu queria considerar tal coisa, acabou o seu tempo, né? Aí não dá para fazer, né? Eu queria lembrar aqui, até um pouco de depoimento, assim, histórico, né? Eu participei intensamente disso. Os debates não eram editados, os debates sempre foram ao vivo. O que havia de diferença anos atrás, décadas atrás, é que os debates eram promovidos em cadeia por todas as emissoras de televisão. Eles eram produzidos por uma emissora determinada, os debates da Band sempre foram decisivos, a Band organizava, mas o debate era transmitido por todas as demais redes de televisão. Não havia outra coisa para se ver na televisão naquela ocasião, a não ser o debate. A questão da edição tem a ver com a edição que os respectivos telejornais faziam do debate que tinha acontecido na véspera. E aí há uma grande polêmica exatamente em razão disso, né? Porque uma emissora que tinha telejornais muito assistidos na ocasião, já não é o caso, mas naquela ocasião tinha, fez 2 debates distintos. E no telejornal da tarde apresentou uma edição que passava uma impressão falsa de que tinha havido equilíbrio, que os 2 candidatos tiveram um desempenho, estou me referindo a Lula e Collor, que tiveram um desempenho equivalentes, o que era falso, porque o Collor claramente ganhou o debate. E no telejornal noturno,
mostrou esses melhores momentos, demonstrando por que o Collor tinha ganhado o debate. Eu me lembro que, na ocasião, o editor de política da emissora, daquela emissora, Ronald Carvalho, ele explicou exatamente isso. Naquela ocasião, na mesma época, tinha havido uma luta histórica de Mike Tyson com Pinko Thomas. E o Mike Tyson nocauteou o adversário em 90 segundos. E aí o Ronald Carvalho fez essa comparação, né, essa relação. Ele disse, se a gente vai fazer uma matéria mostrando os melhores momentos do nocaute, vai mostrar o quê? Que houve equilíbrio? Não, vai mostrar por que chegou ao nocaute. É basicamente isso que gerou a polêmica da edição do debate, mas foi a edição no telejornal daquela emissora, e não o debate em si, que sempre foi ao vivo e absolutamente livre. Ô Schiller, nesse segundo turno são 2 candidatos, obviamente, todo mundo sabe disso, então tem uma quantidade menor ali, né, de interpelações de terceiros. Você tem os 2 candidatos debatendo os assuntos que são provocados ou por eles, ou por jornalistas, ou que surgem ali durante as réplicas, tréplicas. A gente pode esperar nesse segundo turno um pouco mais de proposta? É claro que o passado de candidato, isso tudo também está no jogo, né? Faz parte para lembrar o eleitor de alguns episódios. Mas a gente vai ouvir um pouco mais de proposta nos debates de hoje, Schiller? Eu arrisco que um pouco mais, viu, Pedro? Porque, primeiro, tem mais tempo para os candidatos. Não é uma coisa ter um debate com 5, 6, né? Outro com 2. Então, tem mais tempo para os candidatos. Por mais que vá haver acusações, bate-boca, etc., né? Mas não dá para passar o tempo inteiro, 1h30 lá, batendo boca e fazendo acusações e tal. Então, isso não vai acontecer. Então, vai ter discussão, né? Como Porto Alegre teve o tema das enchentes, aqui em São Paulo eu imagino que vai entrar o tema da energia elétrica, dos apagões, né, da questão da poda das árvores, tudo que envolve esse fenômeno agora, que está afetando muito o paulistano, né? E cada cidade tem as suas características, né? Agora, o que não se deve esperar, eu acho que a gente não deve criar uma expectativa de que vai um aprofundamento técnico das propostas, tá? Porque, primeiro, isso é complicado. Não é o caso de um debate, não é? Então é muito difícil fazer isso. Agora, visões gerais, assim, eu acho que sim, vão aparecer muito. Até porque, digamos assim, o conflito fica muito claro, a confrontação de visões fica muito clara, né? Então eu acho... E aí entra muita coisa, consistência, por exemplo. O sujeito está propondo algo viável, acho que uma das questões importantes, está propondo alguma coisa viável, né? Ou é só demagogia, né? Por exemplo, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui, no mesmo programa, a gente já fez algumas vezes, de onde é que vai ser o dinheiro? Prometer coisa é fácil, né? Mas tem uma restrição orçamentária. Eu adoraria que os candidatos, quando eles prometessem alguma coisa, eles dissessem, olha, nós vamos fazer o seguinte para financiar isso. Tem orçamento? Não tem. Né? Nós vamos buscar fontes externas, nós vamos fazer parceria público-privada. Como é que são os mecanismos para fazer isso acontecer de verdade? Como é que vai ser a gestão desse processo? Porque isso que interessa para as pessoas, no fundo, né? Então, esse é um ponto importante. Nós tivemos casos, por exemplo, muitas vezes quem é o incumbente, quem está na prefeitura, tem uma certa vantagem nesse quesito, porque conhece muito bem a máquina, né? Então, nós tivemos o caso clássico na eleição passada do debate entre o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul. Claramente, o Eduardo Leite é o governador, é muito preparado, tal, ele conseguiu, de alguma maneira, causar um enorme desgaste no Onyx Lorenzoni por uma ou duas questões muito técnicas de governo, porque o Onyx não tinha informação, porque ele não era... né? E ele entrou um pouco no jogo do seu adversário. Perdeu, ele estava com quase ganha a eleição no primeiro turno e acabou perdendo no segundo turno. Então, isso pode acontecer, né? Mas eu estou otimista, viu, Pedro? Eu acho que além disso, tem um outro fator. O eleitor moderado, que precisa ser conquistado, o eleitor mediano, assim, aquele que não está na polarização, esse eleitor tende a gostar mais de ouvir alguma coisa mais consistente, né? É um eleitor que eventualmente não gosta da acusação pessoal, etc. O eleitor que gosta do bate-boca é o eleitor polarizado. Só que o eleitor polarizado já está com um lado ou outro lado, né? O eleitor polarizado não está indeciso nesse momento. Quem é o cara indeciso que pode ser conquistado no debate?
É alguém que está um pouco cansado, é alguém que quer uma nova ideia da política. Enfim, é um tipo de eleitor que eventualmente gosta de uma discussão mais programática, né? Mas eu confesso que eu posso estar botando wishful thinking aí, viu? Então, vamos ver hoje da noite. É isso É aí, o Fernando preciso- Schiller, claro que estará acompanhando, estará conosco também aqui na cobertura da Band, no Esquenta do Debate, que começa antes, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, e a partir das 10h30 da noite, essa transmissão em rede com a Band. Schiller, obrigada, hein? Bom trabalho pra gente, hoje é um dia corrido, agitado e longo para todos nós, mas vai ser muito legal. Até a noite, Schiller. Até a noite, valeu, boa semana. São 8h35. Você está acompanhando as notícias do dia aqui pelo Jornal Gente. Daqui a pouquinho tem atualização sobre a operação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Denúncia da Band da última sexta-feira. Transplantados que receberam órgãos com HIV, o vírus do HIV infectado. O exame foi feito de uma maneira que não apontou a presença do vírus e 6 pessoas já identificadas e pode haver um número maior de vítimas dessa situação. Tem uma operação nas ruas hoje, já contamos que tem preso, tem mandado de busca e apreensão, laboratório foi invadido, porta arrombada. Os detalhes daqui a pouquinho com a nossa reportagem direto do Rio. Rede Bandeirantes de Rádio.